Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e este é o canal Sob a Luz do Evangelho. Irmãos, todos os dias temos exposto as mentiras dos perseguidores, os críticos que sempre nos atacam aqui pela internet, pelo YouTube. Não nos restam dúvidas de que é um movimento puramente invejoso. Este sentimento que advém dos atributos luciferianos, procedido por seu orgulho. Neste vídeo, irmãos, eu vou mostrar a vocês como o mal ele tem interagido na vida de homens que estudaram teologia, aprenderam a pregar o Evangelho e se constituíram pastores ordenados por uma duvidosa religiosidade, por se afastarem da pregação verdadeira e ficarem como que às espreitas, tentando desqualificar aqueles que possam lhes trazer alguma ameaça quando fazem o que é correto diante de Deus, algo puro e santo, uma pregação verdadeira, refiro-me. Eu falo sobre a postura do pastor César Cavalcante, da Rádio Musical, no dia 28 de abril, o qual ele deu a liberdade para dois irmãos, o Felipe Montolo e o Kleber Paixão, ex-congregação, a falarem da congregação, acusando-a de que ela tenha causado danos, inclusive com a perda de vida de seus adeptos. Numa afirmativa, o pastor César ele fez várias acusações, dando ênfase à fala dos seus convidados nesta live, com a falácia mentirosa, sem provas sobre a doutrina por nós seguidas no tocante àqueles que pecam para obter notoriedade, para impressionar talvez o seu público na rádio, junto com o ex-servo de Deus Kleber Paixão. Vemos a soberba ganhando ocasião num ato que envergonha para o peso de uma posição de pastoril. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui à reflexão. Depois eu porei um trechinho de suas afirmações, aí faremos então assim as nossas considerações ao vídeo, ok? Nós iremos ler aqui com a ajuda de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 a 17, o caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de perda da vida para o fim, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Eu troquei aqui, irmãos, a frase justamente para que o YouTube não trave o vídeo. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com fé e sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Pois essa palavra ela está bem explicada aqui, para que a gente vai fazer o comentário do vídeo. Então eu peço aos irmãos que fiquem bem atentos, ok? A palavra que nós lemos aqui como reflexão, porque tem tudo a ver com a fala do pastor César e dos seus dois convidados, ok? Vamos ver o vídeo. Dia 28 de abril de 2025, num programa que eu recebi aqui, os irmãos Felipe Montolo e Kleber Paixão,
falávamos sobre a Congregação Cristã no Brasil. Em um trecho muito curto da transmissão, a Congregação Cristã no Brasil se sentiu ofendida por alguma coisa que foi tratada aqui no programa, para efeitos de justiça e de paz da nossa parte, da parte da Unidade FM. Nós concedemos, sim, o direito de resposta. Colocaremos aqui o trecho que eles nos contactaram e que se sentiram ofendidos. Aliás, da minha parte, da parte da Unidade FM, nunca tivemos a ideia de ofender nem a CCB, nem ninguém nos nossos programas, mas você vai assistir aí o trecho e, na sequência, o pedido de resposta da Congregação Cristã no Brasil, e a gente segue o programa normalmente. Vai. Bom, uma das doutrinas, que é uma doutrina particular da CCB, né, que é uma doutrina bastante ferrenha e causou muitos danos espirituais, é a doutrina do pecado de morte. Essa é uma doutrina que, infelizmente, causou a perda de vidas, né? Vidas mesmo, pessoas que tiraram a própria vida. Causou e causa, até hoje. Até hoje, exato. Só para atualizar o ouvinte que está acompanhando a gente agora, a CCB é a única igreja que eu entendo, que eu conheço, que eu não sei de outra, que prega de púlpito que se você adulterar, você perde a salvação. Acabou, é o pecado de morte, você fica... Antigamente... A congregação, irmãos, ela nunca pregou isso em púlpito, que se você adulterar, você estaria pecando de morte. Todos os pecados, irmãos, eles geram, todos os pecados, eles geram a perda da vida espiritual. Mas a congregação, ela nunca prega isso em cima do púlpito. Eu tenho 35 anos que eu sirvo a Deus, porque eu nunca vi eles pregarem isso. Estou ficando disciplinado a vida inteira, sentando no último banco, não era cumprimentado. Agora algumas pessoas dizem, não, tem perdão, mas daqui 30 anos a gente conversa, a pessoa fica de disciplina tipo 30 anos e tal. E acontece, eu não vou dizer muito, mas já aconteceram algumas vezes, inclusive até hoje acontece, o suicídio. Porque a pessoa fala assim, se eu perdi a salvação. Todos os erros dos irmãos, os pecados cometidos, os irmãos, eles ganham sim uma, como posso dizer, geladeira. Eles perdem a liberdade deles. E aí eles vão demonstrar, no decorrer dos tempos, se eles merecem novamente a confiança dos irmãos, para que ele volte a fazer parte dessa comunhão e tenha a sua liberdade de volta, que lhe foi tirada justamente pelo seu pecado, pelo seu erro que ele cometeu. Mas alguns se afastam, viram crítico, outros vêm para a igreja e na humildade eles ficam ali até determinado tempo que o ministério absolvam eles, porque viu o interesse, viu a mudança no caráter dele e a disposição que ele está tendo para voltar a fazer parte da comunhão da igreja, que é correto, irmãos. É correto. O camarada não tem que sair lá fora fazer tudo o que é errado e depois voltar para dentro da igreja como se nada tivesse acontecido. Por que eu vou ficar vivendo? Então a pessoa vai lá e tira a própria vida. Inclusive casais de namorados que têm relação, por exemplo... Casais de namorados que adiantaram um processo lá e caíram, e aí também é um pecado de morte. Vamos lá. Aqui já é o direito de resposta da congregação, irmãos. E eu vou deixar só um pedacinho aqui. Se os irmãos quiserem ver, tá aí na internet o vídeo inteiro, porque senão não vou concluir aqui aquilo que eu quero falar, as nossas considerações. Então eu vou deixar só um pouquinho para os irmãos entenderem aqui. Direito de resposta. Em matéria publicada no YouTube da rádio Unidade FM 96,5 no dia 28/4 de 2025, com 57 minutos e 37 segundos de duração. Sob o tema: A Congregação Cristã no Brasil é uma seita? Kleber Paixão versus ex-membro da CCB, Felipe Mutulo. Com espírito de serenidade e respeito, a Congregação Cristã no Brasil vem, por meio desta, apresentar esclarecimentos à sociedade e à comunidade cristã. Com efeito, consoante os termos da Constituição Federal e da Lei 13.188 de 2015, e em respeito ao direito à informação correta e à reparação de ofensas infundadas, a Congregação Cristã no Brasil, CCB, com fundamento no artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal, bem como na Lei nº 13.188 de 2015, que regula o exercício do direito de resposta, vem a público esclarecer e se posicionar sobre o episódio veiculado em 28 de abril de 2025, no programa Debates com César Cavalcante, transmitido pela plataforma do YouTube e pela rádio Unidade FM 96.5, sob o título: A Congregação Cristã no Brasil é uma seita? Kleber Paixão versus ex-membro da CCB, Felipe Mutulo. Número 1. Da ilegitimidade das falas e posicionamentos. É imprescindível. Ok, irmãos, eu vou deixar até aqui.
possui autorização formal ou legitimidade okay? para falar. É uma pena que isso aconteça. Ficamos tristes de ver que homens que se intitulam pastores venham lhe faltar o cheiro do conhecimento da verdade, o cheiro da honestidade, o cheiro dos atributos que os diferenciam dos homens mundanos. Aqueles que tratam com leviandade, que tratam com falsidade, que são capazes de juntos de outros maldizerem os que se esforçam para viver de forma honesta, justa e santa e pura. Estes usando do cinismo e a arrogância de querer destruir a reputação, a imagem de uma crença na expectativa de alcançar os seus objetivos de forma duvidosa, chegar a ser realizada, confirmando com isso a palavra de Deus que os constitui como cheiro de perda de vida, por se perderem frente a nós que buscam a salvação, sem que atropelamos quem quer que seja. Basta que veja os nossos cultos, basta que você participe dos nossos cultos. Porque, irmãos, quando nos ajuntamos, aqueles que não conhecem, buscamos nos ajuntar com reverência, com zelo, simplicidade, por uma fé não fingida, mesmo que muitas vezes passando por momentos difíceis, porém com a cabeça erguida, não por um sentimento envaidecido ou mentiroso, como os que arrastam esses opositores para as trincheiras da maldade, da falácia enganosa, da calúnia. Erguemos a cabeça com a sinceridade de que Deus que servimos virá nos socorrer, e aos que amamos, sendo os nossos familiares e aqueles que também não são. Por isso, damos graças a Deus por nossos triunfos e somos vistos como cheiro suave. E isso, irmãos, porque Deus, Ele tem sondado os nossos corações e não somos vistos como os falsificadores, porque falamos dentro da igreja com sinceridade a Deus, quando o buscamos, como na presença de Deus. No dia 28 do mês de abril, segundo o relato do vídeo do podcast, promovido pela Rádio Musical, salvo erro, no comando do pastor César Cavalcante, um dos convidados de César, ele fez um comentário inverídico ao falar que a congregação cristã no Brasil condena as pessoas que por uma fraqueza foi destituída de se obter a salvação e que a instituição tira a vida dos irmãos nestas condições quando os condenam. Porém, desde que eu estou nesta igreja, eu sempre ouvi as pregações nos púlpitos de que o único pecado que não tem perdão é o pecado de blasfema contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. A estes que praticam tais ações, irmãos, nós sabemos que não há para estes misericórdia, segundo as Sagradas Escrituras. Portanto, César Cavalcante e seus convidados foram infelizes ao tecerem tais acusações contra a nossa liberdade de fé, instigando a outros que sintam aversão à nossa crença, à nossa liturgia de culto, que não queira nos visitar ou nem participar do nosso culto por essas falácias. E o que eu falo aqui, irmãos, eu falo como frequentador e seguidor das doutrinas a nós impostas pela fé, não como representante da congregação cristã no Brasil. Porém, por eu ser adepto a esta fé apregoada na congregação cristã no Brasil, causa-me uma certa indignação, principalmente por eu, como já dito, ter aqui 35 anos nesta igreja, agraciado pelo Evangelho de Cristo, e já ter visto muitos irmãos que tiveram o pecado da traição
e foram perdoados pela igreja, e creio que por Deus, com certeza, estarem lá, inclusive com a liberdade, tocando na orquestra, voltaram a ter a liberdade. Então, essa falácia, ela não procede, ela não tem uma veracidade de efeito junto aos irmãos. Infelizmente, essas pessoas, não só o pastor César, mas tantos outros que aqui na internet vêm com o desejo de que a congregação feche as portas, eles vêm, fazem diversos tipos de comentários mentirosos sobre a congregação cristã, eles falam do uso do véu, eles falam dos usos e costumes dos irmãos, eles falam de tudo que eles puderem pegar para oportunidade, para falar da instituição, para muitos desses encobrir os erros deles porque saíram da congregação e hoje em outras denominações se tornaram pastores, fizeram estudos teológicos e agora se acham no direito de achar que eles é que têm a crença verdadeira e que eles é que pregam o evangelho verdadeiro. Mas nós, irmãos, às vezes viemos aqui na internet debater, falar para que as pessoas vejam, mas nós não somos o representante legal da congregação cristã no Brasil, mas como adeptos, servindo a Deus dentro da congregação por tanto tempo e vendo que o que eles falam não procede, como dito, já causa-nos uma certa repugna e o desejo de defender aquilo que nós acreditamos ser a verdade, e não só porque acreditamos ser a verdade, mas porque verdadeiramente é a verdade. Pois nós estamos todos os dias na congregação, temos os cultos na internet nos finais de semana, no domingo, que pode comprovar isso para quem quer assistir os cultos e ver que nós não falamos de ninguém nos cultos, nunca foi falado de pessoa alguma dentro do culto, no púlpito, de igreja A ou B. Mas todo o nosso envolvimento é com as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. É isso, é o que se é pregado todos os dias dentro da congregação. E eu, como adepto, eu preciso e tenho o desejo de defender a obra de Deus porque eu creio e por vontade própria, ok? Agradeço a todos, chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço a você que esteve comigo até aqui. Não esqueça de dar o like, de dar o joinha, fazer comentário, porque eu estou percebendo nesses últimos dias que muitos têm entrado aqui no canal, visto o vídeo e não tecem nenhum tipo de comentário. Saiba que se você fizer comentário, você vai ajudar a mim, ajudar o canal a crescer, a ser divulgado, a chegar ao maior número de pessoas, porque nós estamos pregando aqui o evangelho verdadeiro. Nós não estamos pregando mentira. Então eu conto muito com a tua ajuda. Se você puder, dê o like e faça comentário, nem que seja apenas para falar a localidade de onde você deu o seu like, de onde você está vendo o vídeo, ok? Um abraço a você e até o próximo vídeo. Que a paz de Deus, o seu amor, esteja não só na sua vida, mas na vida de todos os teus familiares.